Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente hoje está começando a 7ª Mostra Regional de Geografia da Saúde e o primeiro Encontro Regional de Ciências Humanas e Saúde. A gente tem na programação 7 mesas redondas, a conferência de abertura e a conferência de encerramento. E hoje a gente vai começar com a mesa redonda Saúde, Território, Turismo e Interdisciplinaridade, com os professores Edmundo de Oliveira Gaudêncio e Maria Liege Freitas Ferreira. Vou dar a palavra agora para João Pedro. Bom dia a todos. Bom, Edmundo, ele possui graduação na Faculdade de Medicina de Campina Grande, mestrado em Sociologia pela UFPB e doutorado em Sociologia pela UFPB. Atualmente é professor associado 2 da UFCG e professor aposentado da UFPB. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em psiquiatria, psicologia e sociologia, atuando principalmente em psicologia médica, luto, logoterapia, morte, ética e educação. E também vamos contar com a professora Liege, que é pós-doutora em História pela UFC, do Ceará. Mestre em História pela Unesp. Também é doutora em Sociologia pela Unesp. Atualmente é professora da classe associada 3 da UFCG. A experiência de estudo para o conhecimento de História é com ênfase em História moderna e contemporânea, atuando principalmente nos temas de Estado Novo, Segunda Guerra Mundial, Amazônia, imagem e persuasão. Também é coordenadora do Laboratório de Ensino de História, com registro na CNPq e no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba. Trabalha na problemática do patrimônio, memória, identidade, preservação, tombamento. Deve participar de encontros e seminários que problematizam a defesa do patrimônio histórico, cultural, material, imaterial e ambiental. Agora eu vou chamar o professor Edmundo e a professora Liege. Edmundo, você vai ficar aqui, você vai usar? Não vai usar não, slide. Sou eu lá para passar. Eu Sim, que os trabalhos sejam ótimos. Faça as minhas. Bem, na nossa conversa aqui, decidimos que o professor... Não vem. Preferimos que seria melhor, mais didático, o professor Edmundo começar, porque ele tem uma visão mais holística, e aí o meu é mais centrado. Seria ficar melhor para todos nós, tá bom? Professor Edmundo, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu me sinto um tanto quanto deslocado, tomando a primazia da professora no tocante a iniciar a fala, e acredito eu, caberia fundamentalmente a ela. Bem, eu tratarei de uma questão geral, e que tem por temática perspectivismo e interdisciplinaridade, uma vez que, das contas, parece-me que a epistemologia é, de fato, digamos, a pedra lacunar deste ponto.
E o que é que nós poderíamos, então, dizer? E eu tentarei ser breve para que, eventualmente, sobre mais tempo, digamos assim, para o professor expor o seu trabalho e, do meu ponto de vista, um trabalho muito mais importante que o meu. Bem, este encontro é, de fato, um encontro de base epistemológica, ou seja, busca aquilo que é fundamentalmente o que nós chamamos de conhecimento. Uma vez que episteme, em grego, significa verdade. Por oposição a doxa, significa pura e simplesmente crença ou opinião, quase sempre equivocada. E no campo da episteme, no campo da epistemologia, há uma palavra grega, e eu particularmente com ela namoro, com ela simpatizando muito, que é exatamente a palavra aletheia. Aletheia se escreve A-L-E-T-H-E-I-A. Aletheia. E aletheia significa desocultamento, ou seja, possibilidade de vislumbre de algo ou de alguma coisa. Ao mesmo tempo, ela significa a coisa mostrada e o processo através do qual a coisa a ser mostrada é apresentada. Isso é aletheia. Graças à história da filosofia, e entre Sócrates e seus discípulos existia uma espécie de xiste, uma espécie de brincadeira, mediante a qual Sócrates dizia que a verdade se comporta como uma moça pudica, ou seja, uma moça encabulada. Uma vez que, no final das contas, quando lhes descobrimos os pés, ela oculta a cabeça. E uma vez descoberta a cabeça, os pés é que se encontram ocultos. Por trás deste xiste, ou desta quase metáfora, a ideia que se esconde é que a verdade nunca se mostra por inteiro. E daí, exata e especificamente, a necessidade disto que nós chamamos de interdisciplinaridade, e que é um dos focos das discussões deste encontro. E para lhes falar, exata e especificamente, sobre verdade, sobre epistemologia, eu lhes trago o que é, ou quem seja, um dos meus filósofos de cabeceira, que é exatamente Nietzsche. Nietzsche é, por excelência, eu diria, o grande filósofo que precocemente diagnosticou, ou fez uma espécie de autópsia destes tempos que hoje nós estamos vivendo. Ele que foi, sobretudo, um criador de conceitos. Matéria retomada por um dos seus seguidores, Gilles Deleuze, e que afirma que a função da filosofia é basicamente criar conceitos. Então, dentre os inúmeros conceitos criados e apresentados por Nietzsche, eu me deterei apenas, tão somente, a 3, uma vez que, no final das contas, enunciá-los todos seria tomar demasiado tempo. Nietzsche foi, sem sombra de dúvidas, o filósofo que, à semelhança de Spinoza, do século XVII, trouxe-nos de volta o conceito de singularidade. Ele é, por excelência, o filósofo da singularidade. Mas compreendendo a singularidade dentro da pluralidade ou a pluralidade dentro da singularidade, de maneira tal que ambos os conceitos se confundem. Tudo aquilo que é plural é simultaneamente singular, tudo aquilo que é singular é simultaneamente plural. Para Nietzsche não existem elementos que possam ser caracterizáveis como essência das coisas. Nós dizemos, por exemplo, a infância, dizemos a adolescência, dizemos a velhice. Para Nietzsche, esses conceitos são a essência.
são, na verdade, expressões do pensamento platônico. Porque, na verdade, não existe a criança, não existe a infância, não existe a adolescência, não existe a velhice. O que existe é a criança, ou adolescente, ou a adolescente, o velho ou a velha. E não somente isso. Uma específica criança, um específico adolescente, um específico velho. Uma coisa é, por exemplo, contar 80 anos no Nordeste, e outra coisa é contar 80 anos vivendo nos Champs-Élysées, em Paris. Cada um, por conseguinte, com sua específica singularidade. E esse conceito é fundamental, ou seria fundamental para o exercício da medicina, que infelizmente ainda trabalha com o conceito de essência, desconhecendo as especificidades, as peculiaridades daquilo que é o adoecimento de cada específica pessoa. Porque a tuberculose de Maria, moradora da periferia de uma determinada cidade, e por conseguinte destituída de condições econômicas, é completamente diferente da tuberculose de Lúcia, que mora no centro da cidade e que eventualmente pertence à classe alta ou a uma elite. Porque, de fato, as doenças diferem daquilo que no campo da clínica é abordado e o modo como ou pelo qual, através do qual, o doente ou a doenta, deveria, por conseguinte, ser tratado. O segundo conceito de Nietzsche é um conceito de genealogia. É ele que, no final das contas, nos traz os primórdios de uma história dos conceitos, afirmando ele que tudo aquilo que existe sobre a face da Terra e que pode ser conceituado, conta com uma história. O que significaria dizer, então, que se nós fôssemos tomar da genealogia por ele proposta, transformada por Michel Foucault em história genealógica, nós teríamos, por exemplo, que contar a história da cadeira. Porque as cadeiras não existiram desde sempre. As cadeiras, enquanto móveis, contam, evidentemente, com história. Nós teríamos que contar o conceito de sala de aula, que foi algo que nem sempre existiu e que se modificou ao longo do tempo. Nós teríamos que contar o conceito de pessoa. Das contas, em se tratando de um conceito, o termo pessoa também possui uma história. E o mesmo nós poderíamos dizer acerca dos objetos que se encontram aqui sobre a mesa. Nós teríamos que contar, por exemplo, a história da taça, a história do vidro, a história da vidraçaria, a história de trabalhar a areia a ponto de transformá-la em algo cristalino capaz de conter um determinado líquido. E o terceiro conceito, que me interessa mais de perto, que é exata e especificamente o conceito de perspectivismo. O que significa falar perspectivismo? Conceito esse que foi, sobretudo, apropriado por Deleuze, um dos fundadores do pós-estruturalismo, essa escola que, na história da filosofia, sucede o estruturalismo. Para fazer uma demonstração rápida do que seria perspectivismo, eu tomaria deste livro. Vocês veem este livro, apesar da distância e apesar da pequenez do livro. Mas eu pergunto, este livro que vocês veem é o mesmo livro que eu vejo? E a resposta será não. Porque vocês veem isto que nós chamamos de capa do livro, enquanto que o livro que eu vejo é exatamente o oposto do livro que é visto por vocês. Temos aqui duas perspectivas. Uma terceira perspectiva seria tomada a partir, por exemplo, da lombada do livro, que no momento vocês enxergam e eu não percebo. Uma vez que eu percebo apenas, tão somente o encadeamento das páginas que compõem esse livro. Uma outra questão alusiva ao perspectivismo diria respeito ao conteúdo, ao interior do livro.
talvez algum de vocês conheça, e eu particularmente conheço, em função de leitura anterior. Então, o perspectivismo nada mais é do que exatamente esta ideia, que depois se difunde e ganha o espaço da pintura, por exemplo, tal como assim próprio Picasso, e com o seu cubismo, muito frequentemente, produzia retratos em que simultaneamente eram apresentadas a face de frente, vista de frente da pessoa representada, e o seu perfil, como se ele houvesse feito um giro em torno da cabeça da pessoa, ou a pessoa girasse em torno dele. Conceito esse que também termina por adentrar o campo da física, uma vez que a teoria da relatividade pode ser entendida como uma expressão física disto que nós chamamos de perspectivismo. Então, o perspectivismo nos propõe exatamente especificamente isso. Se nós imaginarmos um pássaro preso em uma gaiola, a depender do lado em que o pássaro se coloque, será completamente diferente a paisagem avistada pelo pássaro, uma vez que, no final das contas, uma gaiola possui 6 faces. O lado superior, o lado inferior e os 4 lados que circundam essa gaiola. Mas a que é que isso, então, nos leva? O perspectivismo nos leva, perspectivismo, melhor dizendo, nos leva à ideia proposta pela ideia que ninguém é dono de toda a verdade, mesmo que sobre um específico assunto ou tema. Hoje, no campo médico, por excelência, nós nos deparamos com uma modificação do que até há bem pouco tempo tratava da relação médico-paciente, sendo hoje a medicina tomada no sentido de médico-máquina-paciente ou médico-paciente e máquina. E o termo máquina, aí, em relação a essa trilogia, no tocante à sua posição, tem um significado absolutamente imprescindível para aquilo que seria uma desumanização da medicina em função de uma tecnificação ou vice-versa. A quem privilegiar? O paciente ou a máquina? E, em geral, nós, médicos, e essa é uma crítica que eu faço em sala de aula, somos, por excelência, narcisistas. Nós acreditamos conhecer a integralidade do corpo humano e de seu funcionamento, quando, na verdade, assim não ocorre. Nós o conhecemos apenas e tão somente em partes. Tal como já foi dito, toda a medicina radica na ideia de cada vez mais o médico saberá cada vez mais profundamente, porém, muito menos sobre o ser humano. E isso, no final das contas, tem relação com o que nós chamamos de disciplinaridade. Disciplinaridade esta, que na verdade não é um conceito novo. Quando tomamos a paideia de Jaeger, livro fabuloso sobre a formação geral do cidadão grego, nós verificamos que já existia entre os gregos isso que nós podemos chamar de disciplinaridade. Isto porque, do ponto de vista do ensino grego, contava-se com, fundamentalmente, o trivium e o quadrivium, entendendo-se o trivium como sendo uma formação básica que objetivava, fundamentalmente, a formatação ou a formação do orador político, que era a expressão máxima, digamos, da cidadania grega. Dessa forma, estudava-se a gramática, estudava-se a retórica e estudava-se a dialética, e que eram as 3 grandes ciências formativas da capacidade da oratória. E existia o quadrívio,
que se configurava como sendo composto por ciências de ordem prática, ou saberes de ordem prática, que eram constituídos pela aritmética, pela geometria, pela música e pela astronomia. Segundo Michel Foucault, segunda metade do século XVIII, ocorrerá o que ele chamará de estilhaçamento dos saberes. O que se entende, então, por estilhaçamento dos saberes? Se até o século XVIII, quem era médico, capaz de atuar em todas as especialidades, quem era médico, tratava de idosos, tratava de crianças, fazia partos. Ou seja, a partir do século XVIII, a medicina vai se dividir em diversas clínicas, a cada clínica cabendo a sua especificidade. Surgirá, então, o pediatra, o médico especialista em pediatria. Posteriormente, surgirá o geriatra, especialista em doenças da velhice. Depois surgirá o gastroenterologista, o otorrinolaringologista, o mesmo acontecendo, por exemplo, com o mundo das ciências jurídicas. Até o século XVIII, quem era advogado era capaz de advogar sobre qualquer matéria, tratando sobre qualquer assunto. A partir do século XVIII, o direito se fragmenta, surgindo daí o direito civil, o direito público, o direito internacional público, o direito internacional privado. Tal como hoje em relação à arquitetura. Existe a arquitetura especializada na construção de altos edifícios e existe a arquitetura especializada na construção de pequenas casas. Existe a arquitetura especializada na construção de cemitérios, assim como existe a arquitetura que se especializou na construção dos grandes shopping centers, por exemplo. Então, essa disciplinaridade se dissolve, melhor dizendo, aparentemente se dissolve porque cada uma dessas ciências continua funcionando dentro do seu campo de disciplinaridade, tal como assim nos ensina Newton Javassu. Ocorre, porém, que hoje, mais que nunca, o mundo necessita de interdisciplinaridade. Para Newton Javassu, filósofo, psicólogo social brasileiro, o que configuraria essa interdisciplinaridade? A necessidade dos conhecimentos trabalharem conjuntamente. Mas Newton Javassu faz uma crítica ao modo pelo qual nós tomamos dessa disciplinaridade. Ou seja, nós não trabalhamos, de fato, de maneira interdisciplinar, porque a interdisciplinaridade exigiria que as diversas categorias de diversos profissionais envolvidos na produção de um determinado trabalho possuíssem o mesmo nível, o mesmo status que todo e qualquer profissional que se envolvesse na execução de um determinado trabalho. Mas, sobretudo na medicina, nós não verificamos isso. O médico, a médica, se coloca no topo de uma pirâmide abaixo da qual estão colocados os chamados paramédicos. Esquecidos os médicos e as médicas que, sem enfermeiros, sem auxiliares e técnicos de enfermagem, sem maqueiros, sem motoristas de ambulância, sem prestadores gerais de serviços hospitalares, a medicina seria, em sua execução, absolutamente impossível. Mas por que isso aconteceria? Ou seja, por que de fato as pessoas não se colocam de igual para igual na matéria de conhecimento, uma vez que cada um desses profissionais possui o seu específico conhecimento, que é do desconhecimento do outro? Eu costumo perguntar para os meus alunos de medicina, quem é que melhor sabe fazer a aplicação de uma injeção intramuscular? É o médico que não seja anestesiologista? Ou é o auxiliar, o técnico de enfermagem ou o enfermeiro? E evidentemente que é o enfermeiro, o técnico ou o auxiliar de enfermagem,
e realiza aquela tarefa inúmeras vezes ao dia. E eu, enquanto psiquiatra, nunca apliquei, por exemplo, injeção intramuscular em absolutamente ninguém. Por outro lado, o ideal seria, de fato, que a interdisciplinaridade se transformasse em transdisciplinaridade. E as pessoas se colocassem no mesmo nível de conhecimento sem esse narcisismo que caracteriza a interdisciplinaridade atual. Transdisciplinaridade essa que, pelo menos do ponto de vista de alguns autores, como é o caso de Pierre Bourdieu, sociólogo, não ocorre em virtude daquilo que se chama de capital intelectual. É como se nós, no afã de nos apresentarmos como superiores aos outros, ostentássemos aquilo que sabemos como um capital, do qual nós não abrimos mão para o outro, mesmo sabendo que o conhecimento do outro é absolutamente imprescindível para a realização de uma determinada tarefa ou trabalho. Esquecidos os profissionais, de uma forma geral, daquilo que se denominou fundamentalmente de divisão social do trabalho. Nas sociedades complexas, é impossível que uma só pessoa seja capaz de realizar todos os trabalhos que precisariam ser construídos, por exemplo, ao longo de um só dia. Há, de fato, uma divisão social do trabalho. E essa divisão social do trabalho deveria, por conseguinte, ceder lugar a isto que seria a transdisciplinaridade. Eu reconhecer que o outro possui um conhecimento que eu não detenho e, por conseguinte, devo respeitá-lo com a mesma igualdade que eu respeito os pares que, digamos assim, estejam investidos dos meus conhecimentos. E para finalizar minha fala, eu citaria um exemplo risível, jocoso, sobre aquilo que nós deveríamos também chamar de perspectivismo. Conta-se que, em uma certa ocasião, foi oferecido, em homenagem, em honra a Albert Einstein, nos Estados Unidos, um banquete. E nesse banquete, uma dama da alta sociedade a ele se dirige e diz que admira a física, mas que de física nada entende. E gostaria de saber se seria possível que ele, em curtas palavras, dissesse em que consiste a teoria da relatividade. Nietzsche, que era já dizendo, Albert Einstein, que era um sujeito, diferentemente de Nietzsche, mal-humorado, Einstein era extremamente bem-humorado, diz a essa senhora: explicar a teoria da relatividade é fácil. Eu sou alemão, mas sou judeu. Se ao longo do tempo a teoria da relatividade mostrar-se correta, os alemães dirão que eu era alemão e os judeus dirão que eu era judeu. Se, por outro lado, a teoria da relatividade comprovar-se absolutamente equivocada, os alemães dirão que eu era judeu e os judeus dirão que eu era alemão. Muito obrigado. Ele vai. E agora a palavra fica com a professora Riete. Bom dia. O som da minha voz dava para perceber que eu estou muito gripada. Mas eu posso faltar a Priscila, ao professor X. Não posso.
Os trabalhos são maravilhosos, é uma honra estar aqui presente. Ela nos convidar para participar desse encontro. Primeiro que é um tema absolutamente necessário na atualidade. Esse é um tema muito necessário de se discutir. Quando ele estava falando na questão do perspectivismo, né, é impressionante como muito pouca gente tem conhecimento dessa palavra, né, do que é o perspectivismo, e é uma coisa muito importante, não só agora, como para o futuro. Bem, eu preparei aqui, já tenho preparado, já de outras vezes que eu apresentei, porque eu trabalho com uma região, território, mas também é região, em que é muito esquecida em termos de política pública. Nós, ultimamente, estamos ouvindo falar mais desse tema, desse objeto de estudo, diante da grilagem, da possessão, das mortes, assassinatos, invasões, né? Que é a Amazônia. A Amazônia, não só brasileira, mas a Amazônia como um todo. A Amazônia, né, que pega alguns países vizinhos. Então, o que eu trago aqui eu fiquei. Quando eu cheguei a essa bibliografia, e quando eu cheguei a esses valores aqui, eu não acreditei que ainda hoje eles estivessem tão altos e tão presentes quanto hoje, né? Eles são do ano de 1941, 45, e nós estamos em 2021, e a região, a Amazônia, continuou atravessando problemas gravíssimos, particularmente a sua população ribeirinha. Eu tive a honra de conhecer esses lugares, e eu não sei de vocês aí, não sabem porque vocês vieram tanta coisa feia que vocês não acreditaram, mas como pesquisador, como diz no Nascimento, todo cantor deve estar onde o povo está, o que ele não faz, mas nós, cientistas, devemos ir aonde os problemas devem ser enfrentados. Bem, eu pedi ao professor, já é o primeiro, né? Exatamente. Série 1, 43. Suspeitos. Bem, essas estatísticas, elas não surgiram do nada. Um médico cearense foi trabalhar na Amazônia como médico de setores da Batalha da Borracha de 1943. 40, 45, basicamente. E quando ele chegou lá, antes dele ir, com um salário altamente gordíssimo, ele foi com um salário altíssimo, ele mesmo falava isso. Mas o objetivo dele era conhecer esse lugar que ninguém falava nada dela, que era a Amazônia. E ele chegou lá e eu vou ver se ela tem, se essa Amazônia tem as doenças realmente que dizem que tem e que matam tanto que mata. Matava 2 vezes, 3 vezes mais, como ele percebeu, como ele viu, e os relatórios, as tabelas que ele elaborou das doenças, que são as piores coisas do mundo. Por exemplo, está didático, pessoal, para vocês? Está didático?
Bem, olha, ele tinha que prestar contas ao chefe de saúde pública, não só do Brasil, ministro, como aos países aliados da guerra, que apoiaram a Segunda Guerra Mundial, vai destruir Hitler. Então, ele tem o chefe dele, encarregado direto, é o dos Estados Unidos. É o ministro da Saúde dos Estados Unidos, o secretário de Saúde dos Estados Unidos. Então, ela elaborava essas tabelas porque os Estados Unidos entravam com a logística de medicamento, que aqui não tinha, né? Não enviava medicamento, e aqui era feita toda a triagem de uso desse medicamento. Então, em 1943, olha só, tinha 37 casos na série 1, do primeiro semestre do caso. Nós tínhamos 37 casos de malária vivax. A malária vivax é a que mais mata. Ela é, se você não cuidar quando você sentir qualquer coceira no corpo e você não fizer o exame, você já está morto quando você fizer. Então, ela mata mesmo. A malária falciforme, né? Falcipa, é outro tipo de malária fortíssima. Quando eu morei lá na região com 5 anos, eu morria de medo de pegar malária ou de febre amarela. Não tive nenhum dos dois, mas eu não tive nenhum dos dois porque eu me banhava de alho. Passava alho no corpo, e o alho espantava os mosquitos, né? Olha só que coisa, você aprende cada coisa, né? E nós tínhamos 110 casos de dispepsia. Essas doenças, uma coisa que me chamou a atenção nos relatórios desse médico, são o nome das doenças que você não encontra mais hoje. E nós continuamos com as mesmas doenças da época. Então, dispepsia é um tipo de diarreia, né? Tínhamos 110 casos. Orquite, já está ligado à questão do ouvido. Nós tínhamos 142 casos. Agora, imagina, pessoal, isso aqui no meio de uma floresta, sem nada. Isso, morria, né? Escabiose, piolho, uma infestação de piolho. Adultos, crianças, jovens, parotiodite. Parotiodite já está mais próxima à região da remédio que você me conserte. A tireoide, né, que também eram muitos casos, subiu muitos casos de tireoide quando eles foram para a Amazônia. Eczema era a coisa assim, teve gente que deixou de andar, pegou da eczema, passou para granguema, passou para tétano, né? De ferimentos nas pernas, né? Feridas. Diarreia 494, cefaleia 700. Cefaleia faz parte desse quadro. Dor de cabeça, ela não é qualquer dor de cabeça aqui, não. É uma dor de cabeça diferenciada, ela é forte, porque esses homens que foram serem soldados da borracha na Amazônia, que houve a regimentação do Estado, é muito Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, a Bahia, a Bahia não tanto, mas a maioria dos estados cearenses, nordestinos,
participaram da Batalha da Borracha. E gripe 2.235, um total de 4.619. Olha, pessoal, nós estamos em julho de 1943. E o segundo é a série 2, enfermaria, né? Enfermaria. Agosto. Eu queria antes de passar para a enfermaria, eu queria falar o tanto de consulta que era realizada. Porque uma mesma pessoa ia várias vezes se consultar da mesma coisa. Se consultar da mesma doença, só que aquele medicamento não vai servir. O médico responsável pedia, solicitava outro tipo de medicamento, mas era muito difícil chegar na Amazônia. Ou chegava pelo ar, né, pela água do Rio Madeira, pelo Atlântico, ou terra. Mas terra também tinha os rios que você tinha que atravessar. Então, tinha que ser pelo ar, e não era tão fácil assim como os livros de experimentos. É um dos que eu encontrei essas tabelas, algumas eu fiz, mas realmente morria. Você morria e não tinha condições de ser salvo, porque você podia até chegar, mas você já estava morto. Né? Então, olha só, as consultas, olha o tanto de consultas médicas, só de doenças consideradas até simples, dispepsia, bronquite, escabiose, diarreia, cefaleia e gripe. Você diz, mas essas doenças são fraquinhas, porque eles não tinham medicamento e nem tinha a profilaxia. Como fazer essa profilaxia se o Brasil estava em guerra, sendo aliado dos Estados Unidos e extraindo borracha do seringal e tinha que extrair muita borracha para mandar para a guerra? Vamos ver as imagens. E olha, é um dado impressionante, como o quadro seguinte já foram muito. Doentes admitidos, 232, da enfermaria. Doentes em alta, 218. Mortes, nenhuma. Olha, isso é muito grave, assim, você observando a tabela, e apresentarei outras, não pode. Não pode. É impossível essa estatística. Essa estatística aqui, vou dizer que ela é errada, porque é falta de respeito ao autor, da forma, mas ela não é ela é inverdade. Não pode você não ter morrido ninguém. Aí aparecem já 19 casos de malária vivax e 47 casos de malária falcípara. Ora, estão vendo a contradição? Então, significa, morreu sim, morreu. Talvez ele enganou esse relatório, o autor, ou quis dizer que não é bem assim, como o senhor está pensando, e tal, aquelas coisas que as algumas autoridades vão fazer alguma investigação, né? Olha só,
Quando se fala em tratamento, se fala em profilaxia, se fala em, né? E estamos aqui com o médico. Eu estou me sentindo até mais à vontade ao seu lado para você me consultar, me consertar. Mas quando se fala em tratamentos da Amazônia, pessoal, até hoje é difícil. Até hoje. Se você for parir, se você parir e for natural, parto natural, ótimo, é o maior presente que um médico pode ouvir, é um parto natural. E como tem parteiras que são mais experientes. Agora, quando o parto é um parto problemático, que apresenta um pré-natal, problema aí, e aí sim, morre muita gente, morre muita mulher ainda, morre muita adolescente que engravida cedo, porque não recebe o pré-natal necessário, devido, e nem recebe o tratamento quando é feita a cesariana. E aí há um grande problema na Amazônia, também ainda hoje, que são os valores, os costumes religiosos deles, o que é um parto cesariano. Se não foi abençoado por Deus para ter aquela criança naturalmente, por que você vai cortar a barriga? Aí tem que falar com o chefe, haver uma reunião da tribo para saber se leva, se não leva. A FUNAI hoje já está com mais autonomia e ela já está tendo realmente levado essas mulheres e homens doentes e crianças, né? Mas diminuiu bem bastante. Mas olha só, os tratamentos como foram subindo, hérnia inguinal. Ainda hoje nós estamos tendo incidências de hérnia inguinal. Aliás, do ano passado para cá, que eu conheço, 23 homens se operaram de hérnia inguinal. Aqui em Campina Grande. Né? É impressionante, é sério, hein? Essa hérnia inguinal não é brincadeira, ela é uma coisa bem séria. Olhos, 106. Ouvido, aí vai aumentando, ouvido. O importante aqui não é a doença só, é a quantidade. Os olhos, a doença dos olhos aumentaram 106. Nos ouvidos, 127. Cabeça, 147. E assim, vocês estão vendo aí sucessivamente. O pé, 1.156. Mas por que o pé é uma parte do corpo humano que sofre mais problemas na Amazônia? Porque na Amazônia eles não tinham calçados, eles andavam descalços, aí cobra escondida, vidro quebrado, pisavam em coisas. Então, o pé era quem mais sofria a questão das doenças. 94. São pessoas imunizadas. Eu estava falando ontem com o médico, que eu estava muito mais gripado do que hoje, e ele falando que, engraçado, você está gripado, mas não pode tomar a vacina, porque eu estou muito gripado, é melhor esperar um pouquinho. E nós estamos no século XXI e o Brasil não está conseguindo vacinar a sua população. E diga se isso não é ignorância. É ignorância.
E aí, como é que fica? Quantas pessoas são salvas por conta da vacina? Mas pode ser que aqui entre nós tenhamos pessoas que não concordam com a vacina. Também tomara que morra logo, né? Porque morra logo é menos um. Para poder aprender a saber respeitar a ciência. Né? Mas as pessoas imunizadas ante a malária, não há imunização contra a malária. Você não tem imunização contra a malária. Você tem imunização contra a febre amarela. Mas a malária você não tem vacina. Você tem só que contar com Deus mesmo. E onde você vai, não tenha os igarapés, os campos, as quadras, né? Graças, agradeço aos deuses, eu nunca tive, nunca peguei nada, graças a Deus. E olha só, na segunda semana de agosto de 1943, foram distribuídos para 3.992 homens, uma quantidade de 998, desculpe, na primeira semana que composta de 3.992, 998 imunizações. Mas, infelizmente, a malária, repito, aqui você tem que saber que ler o quadro. Não valia você ir se vacinar, nem vá. Porque não tem vacina contra a malária. Na segunda semana, sucessivamente, assim vai aumentando a quantidade de comprimidos que era dada, né, por conta da malária, porque a malária você vai fazer um tratamento de comprimidos. Ele faz o teste no seu dedo, onde a pessoa diabética. Já estou terminando. Ah, meu Deus. E é detectada o tipo de malária que você tem. E aí, olha só, as inspeções médicas do médico que estava naquele território delimitado, com a sede de poder, bem organizada, 1.086 inspeções médicas e 668 na saída. Na chegada foram realizadas 1.086 inspeções e na saída só 668. Também uma coisa muito questionável para se fazer, porque quando chega você faz isso, quando você sai, bater muito mais, praticamente, né? Na verdade. E aí vem as consultas médicas, que cresciam assustadoramente. Que pode me dizer, viu? Em 5 minutos. Pode me dizer, que cresciam assustadoramente. Malária, parotireoide, escabiose, dispepsia, bronquite, diarreia, cefaleia e gripe. Estou cumprindo o tempo. E nas enfermarias? As enfermarias, elas eram muito mais visitadas, né? No início do mês, eram hospitalizados, já com uma faixa de 46. Admitidos ao longo do mês, 196. Doentes que tiveram alta, aí já vai juntando tudo,
204 em mortes dos... Olha, só pessoal, queria chamar a atenção a vocês dessa questão das mortes. Essas mortes, elas aconteciam muito mais do que estavam aqui nessa estatística. Muitos fugiam do hospital escola, fugiam, iam embora do tratamento, não aparecia mais, ou aparecia morto na floresta. Né? A febre amarela tinha matado. E já os tratamentos já vão melhorando, porque os aliados dos Estados Unidos, né, começam já a mandar mais medicamentos. Então, nós vamos ter 83 de hérnia, 88 de hérnia inguinal, 89 de cabeça, garganta. Se você comparar os números anteriores, elas são bem menores. Esses números aqui estão à disposição para vocês. Se quiser, posso dispor. É uma parte do trabalho da minha tese de doutorado. E o pé diminui. Era 700 e tanto, aqui já diminui. Mas eram descalços que eles andavam. Resultado, 2.990. Pronto. E aí, no último, só os tratamentos realizados, por favor. Já vai terminar. Bem, resultado. Com a produção da borracha, também foi aumentando a preocupação, porque o patrão nunca está preocupado com a saúde do trabalhador, né? Mas foi aumentando também a importação de mais medicamentos para essa população, e eles foram tomando e foram até resistindo. E depois disso, como eu candidato nos conta, depois dessa coisa da doença física, vem acompanhada a doença psicológica, a tristeza, porque está longe da família, não tem notícia da família, não sabe se não recebeu cartas, porque até isso era proibido, não recebeu cartas, escreviam, mas nunca eram enviadas. E aí começou um outro capítulo dessa batalha da borracha, que é a batalha pela tristeza, pela depressão. Obrigada, eu sei que foi bem resumido. Obrigada. Espero que vocês tenham adquirido algum tipo de conhecimento do que foi a maldade da batalha da borracha na Amazônia. Obrigada. Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado o conhecimento adquirido. Alguém tem alguma pergunta? E agradecer a professora Edmunda. E também queria saber se tem algum questionamento para fazer a ele. Bom, parabenizar os professores. Eu queria, inclusive, agradecer aos estudantes e até mesmo aos estudantes de Geografia e Turismo, mas vejam como as coisas são providenciais, né? Porque eles também são estudantes de Geografia Regional e eles foram colocados no desafio sobre a questão da Amazônia. E aí a professora trouxe a questão da Amazônia para ver como... Então, aproveita, a professora está aí, mas eu queria direcionar a minha reflexão ao professor. Professor, o senhor fala da intencionalidade, e aí eu fui rever alguns aspectos, parabenizar mais uma vez. Eu acho que a filosofia ela está mais presente na formação dos estudantes. E o senhor falando, me lembrando do Asclépio e da Igéia. O Asclépio vem com a questão, para contextualizar vocês, sabe, das divindades gregas. O Asclépio, ele era o deus da cura, e a Igéia, era a filha dele, que era da limpeza, da pureza, para levar para ele fazer a cura. Em linhas gerais é isso. O que é que representa isso? Representa a questão
do surgimento da medicina, né, e do surgimento da promoção da saúde. Passam os tempos, a história vai se desenhando, a gente tem a escola a epidemiológica que surge, né? E aí eu me lembrando da questão dos complexos, professor, aí eu me pergunto, desde o período pré-científico, passando pelo período iniciando pelo período da filosofia, passando pelo período pré-científico, chegando no período científico, todos os discursos vamos trabalhar com os dados, vamos trabalhar juntos. A pergunta que eu direciono aos estudantes, por que é tão difícil para temas como promoção da saúde, ou até mesmo a geografia médica, a gente realizar pesquisas de fato juntos? Nós temos pesquisas que são mais corporativistas. Os médicos, eles se juntam mais com os médicos, geógrafos, eles são mais comprometidos, né? Eles acabam dialogando com médicos, enfermeiros, não sei quem. Mas quando você vai para as áreas, né, a gente acaba reproduzindo isolamento. E o estudante ele vai aprender o quê? Vai aprender que o certo, na verdade, é o isolamento. A pergunta o que fazer para, a partir desse ponto, a gente rever essa questão, né? Seria colocar, por exemplo, disciplinas. O curso de geografia tem uma disciplina chamada Geografia da Saúde. Seria, na instituição, nós temos curso de medicina, curso de enfermagem e tal. Seria colocar, por exemplo, disciplina, dentro dessa disciplina, aulas de enfermagem nas aulas de geografia, aula de geografia nas aulas de... Seria esse o caminho, professor? Pensa isso. Eu acho excelente a sua questão e vou fazer uma breve introdução. Na verdade, se nós tomarmos os concluintes de um curso de medicina, nós verificaremos que a especialidade médica que é menos procurada dentre todas as demais especialidades chama-se exatamente saúde coletiva. E por que a saúde coletiva não é procurada como especialização por parte do concluinte de medicina? Porque ela é uma medicina que não tem charme. Porque é uma medicina que lida com a pobreza. Porque é uma medicina que vai literalmente em busca das fontes de adoecimento onde essas fontes estão. Tratando literalmente de questões como desratização, destino dos dejetos, como lidar com os esgotos. Porque são esses os elementos que, do ponto de vista da educação para a saúde, previnem o adoecimento. Mas ela não é uma medicina que tem charme. Para isso, conversa, o especialista, sequer consultório tem. Ele trabalha nas unidades básicas de saúde, ele trabalha nos centros de saúde, ele trabalha nas secretarias de saúde. E depois o curso de medicina é um curso extremamente pobre do ponto de vista de um conteúdo que nós pudéssemos chamar de humanista ou humano. Eu passei 6 anos na faculdade de medicina tentando aprender o que era uma pessoa. E quando no último ano de medicina, eu cheguei à conclusão de que me haviam falado muito sobre organismo. Mas organismos não são pessoas. Organismos nada mais são do que arranjos de determinados órgãos, de determinados sistemas que devem funcionar em consonância para que daí advenha aquele que a gente chama de saúde. E por isso, é que o que se chama pessoa, eu fui fazer sociologia, ou seja, uma ciência pertencente ao campo das humanidades. E aí sim, eu de fato me deparei com isto que nós chamamos de pessoa. E, por outro lado, infelizmente, nossa escola, nós não contamos com a disciplina de História da Medicina. Uma história que deveria ser obrigatoriamente crítica, não uma historiografia da medicina,
quem descobriu tal aparelho, quem descobriu tal medicamento, Alexander Fleming descobrindo a penicilina, Laennec inventando o estetoscópio. Não trataria disso, mas sim de uma historiografia crítica. Por que é que a medicina assumiu determinadas características ou determinados papéis em dados momentos da nossa história? Quando a gente vai ler a história da medicina, a gente verifica que é no século XVIII, conseguido 1700, que surge algo chamado polícia médica, em que surge exatamente a corrente chamada higienista, que descobre pela primeira vez, enquanto ainda as bactérias não haviam sido descobertas, coisa que somente aconteceu em 1822, sabia-se que os miasmas, ou seja, o mau cheiro exalado pelo lixo, por cadáveres de pessoas ou de animais mortos, é que transmitiam doenças. E esses locais eram exata e especificamente os locais onde habitava a pobreza necessária. Então, depois da ideia de William Harvey, no século XVII, descobre a grande circulação, ainda não se sabendo a função do oxigênio, descoberta somente posteriormente por Priestley. Mas Harvey, o ar circulante é fundamental para a saúde. O que é que acontece, então, com os grandes centros metropolitanos da Europa? Elas sofrem um grande processo de desapropriação para que as ruas sejam transformadas em alamedas, em grandes avenidas, para que o ar possa circular mais adequadamente. E, em contrapartida, a pobreza é literalmente expulsa para a periferia da cidade. Ou seja, essa história é, sobretudo, contada pelo nascimento da clínica por Michel Foucault. E nós não contamos com uma história da medicina crítica no curso de medicina. Assim como nós não contamos com uma disciplina chamada etnomedicina, que, na verdade, é uma medicina que lida com os diferentes modos de produção da saúde em diferentes culturas. E quando nós falamos em medicina, nós somos tomados pela ideia de que só existe a medicina acadêmica, a medicina hipocrática. Sim, mas onde fica situada a medicina silvícola? Onde fica situada a medicina dita oriunda da África? Como fica a ayurvédica? O que se dizer sobre a medicina chinesa, que durante todos esses séculos tem funcionado e até hoje no Ocidente nós não sabemos os seus mecanismos funcionais. Ainda há pouco a professora falava sobre o uso do alho para espantar os mosquitos. Se nós fôssemos falar isto em sala de aula para os alunos de medicina, eles nos tomariam literalmente como lunáticos. Porque a medicina se faz acompanhar de todo um aparato econômico que nós não visualizamos. O grande interesse multinacionais dos fármacos, de uma forma geral, é que cada vez mais ocorra aquilo que a gente chama de medicalização. Ou seja, que as doenças que antes eventualmente eram tratadas através de outros meios sejam obrigatoriamente tratadas por aquilo que se denomina de medicamento. Dando um exemplo disso em relação ao canabidiol. Nós sabemos que por volta do ano 2000 a.C., na Índia, já se usava a cannabis sativa para o tratamento de epilepsia. Posteriormente, descobre-se que o óleo da cannabis é capaz de tratar formas epilépticas ditas resistentes aos anticonvulsivantes tradicionais. Mas esse era um uso quase que doméstico ou domiciliar. Uma determinada pessoa ouvia falar naquilo,
e passava a clandestinamente plantar maconha em casa para, das sementes de maconha, extrair o óleo que era então utilizado para o tratamento dessas epilepsias ditas refratárias aos medicamentos. O que ocorre então? O que ocorre é a judicialização, a policialização desse cultivo, tornado, por conseguir, proibido, de maneira tal que as grandes multinacionais dos fármacos, de uma forma geral, apropriam-se desse óleo, descobrem qual é a molécula específica, quimicamente falando, que nesse óleo é capaz de atuar nos quadros de convulsão, e sintetiza o produto, que passa a ser vendido nas farmácias. Para que vocês tenham uma ideia, um frasco pequeno, canabidiol, que fornece exclusivamente 2 gotas via oral a uma criança portadora de epilepsia refratária aos medicamentos de uma forma geral, manifestando excelentes resultados, custa cerca de R$800. O que significa dizer, o que antes estava na mão das classes populares, hoje em dia torna-se apenas tão somente acessível às elites de uma forma geral. E é dessa forma que funciona a medicina. Eu tenho um filho que é médico e é completamente avesso a toda e qualquer sugestão de tratamentos populares que foram utilizados ao longo de toda a minha infância e de toda a minha adolescência. Todos nós sabemos que o chamado chá, olho de goiabeira, folha de goiabeira, é um excelente antidiarreico. Ele possui a capacidade de diminuir, de lentificar o peristaltismo intestinal. O grande problema que aí reside é o estabelecimento da diferença entre uma diarreia e uma disenteria. Porque a disenteria equivale àquilo que nós chamamos de infecção intestinal. E o mecanismo natural, através do qual o nosso organismo livra-se das bactérias que eventualmente infectam o nosso intestino, é através das evacuações contínuas. Se nós, então, fizermos chá de folha de goiabeira em uma pessoa que tenha disenteria e não diarreia, o que acontecerá é que esse mecanismo natural de eliminação dessas bactérias será impedido e o sujeito será levado a um quadro de septicemia possivelmente fatal. E é muito fácil distinguir isso diante de uma pessoa que se queixa de problemas gastrointestinais. Bastaria apenas, então, somente uma pergunta a ser feita ao paciente, embora hoje não exista mais aquilo que a gente possa chamar de fato de encontro com o paciente. Bastaria apenas, então, somente perguntar quantas evacuações ou quantas vezes o senhor ou a senhora foi ao banheiro hoje pela manhã. 8 vezes. Me diga uma coisa, além dessa diarreia, dessas idas diversas ao banheiro, a senhora teve febre? Se ela disser não, trata-se de uma diarreia. E uma diarreia provocada, possivelmente, por excesso de açúcar ou por excesso de gordura animal, de uma forma geral. E se ela disser tive febre, trata-se, então, de uma disenteria que necessita ser tratada com antibiótico. Mas isso os nossos médicos, infelizmente, desconhecem por conta da tecnificação cada vez maior de um curso que se volta, sobretudo, para a máquina, para os medicamentos de uma forma geral e para o encolhimento cada vez maior daquilo que antigamente a gente chamava de consulta médica. Eu fui a um psiquiatra em Recife, e juntamente com o protocolo para compra de antidepressivos, eu que tenho depressão, eu recebi um envelope grande, dentro do qual existia um verdadeiro protocolo.
as 2 prescrições para 2 antidepressivos, um dos quais eu tomei e passei praticamente 24 horas sem conseguir andar, absolutamente tonto, e juntamente com essas 2 prescrições, terceiro papel, onde se dizia: primeira consulta, 40 minutos, R$600. Segunda consulta, inclusa na primeira, gratuita. Terceira consulta, 30 minutos, R$300. Quarta consulta, R$300, 30 minutos. Ou seja, nesses dias, o médico terá que substituir o estetoscópio pelo taxímetro. Uma vez que, no final das contas, não lhe é concedido espaço de fala. E, nesse sentido, eu sempre discuto com os meus alunos: existe um modo diretivo de se fazer medicina, que é aquele que tradicionalmente é seguido na escola. O que é que o senhor tem? De quando data isso? De que forma é que esse seu sofrimento evoluiu? E essa não é a forma correta, do ponto de vista de uma medicina humanizada ou humanística, de se abordar a pessoa do paciente ou da paciente. Porque o correto seria dirigir-se a essa pessoa perguntando-lhe: pois não, em que é que eu posso ajudá-lo? Porque a medicina, na verdade, ao lidar dessa forma com o paciente, lança mão já no início da ideia de aliança terapêutica. Porque eu somente conseguirei tratar, qualquer que seja o mal, aquela pessoa que aceite ser tratada. Porque caso, por algum motivo, ela rejeite o tratamento, à força ou sozinho, eu não conseguirei tratá-la. Mas eu e uma outra professora somos vozes que falamos no deserto, porque todos os outros professores obedecem a esse método, que é muito mais rápido e muito mais simples. Em 15 minutos, o médico experiente é capaz de formatar um diagnóstico de um determinado tipo de transtorno mental. Enquanto que, por exemplo, em psicanálise, em psicologia, nós necessitamos de várias sessões avaliativas da estrutura de personalidade do paciente antes de chegarmos, eventualmente, ao quadro clínico que ele apresenta e a sua forma de tratamento. Então, seria necessário que se introduzisse no curso de medicina, exata e especificamente, saúde e geografia, saúde e história, saúde e economia, saúde e cultura, saúde e sociologia. Porque o médico, a médica, necessitariam de conhecimento nessa área e não apenas, tão somente, daquilo que é oferecido nas escolas tradicionais de medicina. Muito frequentemente eu pergunto para os alunos: vocês conhecem a expressão mãe do corpo? E os alunos não conhecem. Embora, aqui no Nordeste, no interior do Nordeste, essa seja uma expressão extremamente comum, sobretudo no campo da obstetrícia. E que é uma expressão que eu, particularmente, acho lindíssima. Porque mãe do corpo deriva da palavra latina matrix. E matrix significa mãe. E todos nós adivinhamos exata e especificamente dessa grande mãe, corpo de todo mamífero, que se chama útero. E que as pessoas, em geral, desconhecem. E que seria muito fácil ser resolvido. O que a senhora chama de mãe do útero, caso o médico, a médica em questão, desconhecesse a expressão. Então, de fato, o curso de medicina é um curso extremamente pobre e cada vez mais empobrecido, porque tornado cada vez mais um curso técnico. Podemos dizer que o médico hoje não consegue atuar, exercer a medicina, se ele, por exemplo, trabalha com respirador artificial e esse respirador artificial apresenta algum problema. Porque ele tem que chamar o técnico em eletrônica, porque desse respirador artificial ele não conhece absolutamente nada. Então, é um curso que, infelizmente, tem deixado de lado as pessoas preocupadas
apenas que estão os médicos, preocupadas que estão apenas as médicas em resolver farmacologicamente um determinado problema. Quando muitas vezes nós nos esquecemos que em um consultório, de qualquer que seja a clínica, odontológica, psicológica, psiquiátrica, geral, o melhor medicamento ali ainda existente chama-se a palavra. Sem palavra, eu não consigo tratar absolutamente ninguém. Professor Edmundo, parabéns pela sua belíssima. Mas eu queria convidar, né, chamar a atenção aos alunos nessa questão da Amazônia, da nossa Amazônia, das doenças. Porque muitas doenças que eram única e exclusivamente na ou da Amazônia elas saíram da Amazônia, tomaram outras regiões. E elas eram específicas da região, outro território, né? Porque a palavra região, você usa região, é uma coisa mais com maiores especificidades, e o território, ele tem menos exigência nesse sentido, apesar de um poder de domínio absolutamente forte, né? E a Amazônia teve 5 territórios, né, na época da ditadura militar. Bem, essas doenças que eu gostaria que vocês observassem melhor, quando a gente vai estudar, é impressionante a falta de conhecimento de alunos da medicina sobre a Amazônia. Não conhece a Amazônia. Eu já fui chamada para vários cursos de medicina para ministrar palestras de medicina sobre essas doenças da medicina, que ninguém nem fala mais, mudou o nome, é outro nome. A doença mudou, é a mesma doença, só que mudou o nome. Né? É a mesma doença, permanece e ela continua matando. A outra é a questão da vacinação. Né? Nós estamos no período de vacinação. Olha aí a baixa procura de vacinação na questão da vacinação das doenças também, para exatamente, né? Quando você vai engravida, uma mulher, por exemplo, e um homem, né, vai ao médico, ele pergunta logo, vacinação? E nós não estamos nos vacinando. Há 2 meses atrás, tivemos aqui um grupo de alunos da UFB fazendo uma pesquisa sobre o uso da camisinha pelos meninos daqui das humanas. Não precisava colocar nome, nada. E o resultado foi um fracasso. Um fracasso. Os homens não estão querendo usar camisinha de tudo. É impressionante. E essas mulheres submissas aceitando. Ele não gosta. Gostar não, meu querido. Tem que gostar da prevenção que haverá, que está sendo feita ali, da sua saúde. Né? Só eram essas observações, porque quando você vai na Amazônia, um dia vocês irão ter muito cuidado, porque realmente é uma terra fascinante, linda, mas ela ainda guarda muitas ciladas na área da saúde e da gastronomia. Muito cuidado. Você não sabe se você é alérgico, aí você come um simples peixe daquele, baixa o hospital. O hospital não tem
a injeção alérgica para aplicar em você. E o que acontece? Morre. Você morre. Só isso. Entendeu? Mais uma vez, muito obrigada. Gostaria de parabenizar também pela palestra de vocês, né? Foi uma mesa redonda, mas cada um teve um tema que foi muito interessante, né? Porque estava falando, eu estava lembrando daqueles manuais de Chernobyl, né? Quando eu estava trabalhando com genealogia, né? Então tinha várias doenças, né? Que eram colocadas lá, a pessoa morreu de determinada doença, e eu não encontrava no CID, né? CID-10, estava procurando a classificação internacional de doenças, não tinha nada, tinha. Aí eu encontrei esse manual, né, Chernobyl, e comecei a entender a partir de então, né, essa doença do período imperial. Então, acho que é muito interessante que você traz, né, a questão da história da medicina, a história da saúde, né, traz essa perspectiva da gente conseguir entender como era o mundo em determinada época, né, isso aí é muito interessante. Uma coisa também que eu estava lembrando, né, quando o senhor estava falando sobre a questão do perspectivismo, estava lembrando muito de Edgar Morin, que trabalha uma perspectiva bem parecida, né, eu trabalhei muito já com esse autor, e eu queria, assim, perguntar a ti, qual seria, assim, tipo, as referências iniciais para um aluno que queira trabalhar com essa teoria, e se ela é trabalhar enquanto método de procedimento, né, porque, tipo, eu trabalhei na minha tese de doutorado enquanto método de procedimento, né, para poder trabalhar essas questões, né, para entender a parte da unidade básica de saúde, a questão do agente comunitário de saúde, agente do combate à endemia, e eu queria saber se a partir desse olhar, né, da sociologia, como é trabalhado, se é trabalhado. Eu não tenho, no momento, de memória, nome organizador, mas há uma obra cujo título é Nietzsche, o que é o perspectivismo. É, na verdade, uma coletânea de diversos autores tratando especificamente da questão, desde o histórico até as mais modernas aplicações de perspectivismo. Eu prometo procurar e lhe encaminhar, fazendo a necessária observação acerca da confusão literal que eu fiz acerca dessa mesa, uma vez que eu, em tecnologia de informática, não estamos muito bem. Por isso eu peço desculpas a ambas. Mas eu lhe providenciarei isso, embora a gente possa encontrar esparsamente na obra do próprio Nietzsche diversos momentos em que ele aborda o perspectivismo. O grande problema de recorrer a Nietzsche é que parte da obra nietzschiana é constituída por textos que têm começo, meio e fim, digamos assim, tal como o nascimento da tragédia entre os gregos. Por outro lado, ele escreveu, sobretudo, de maneira aforismática. Então, quando nós vamos trabalhar com Nietzsche e escolhemos um determinado tema, nós temos que ler os 21 volumes da obra dele, buscando literalmente em que momento é que ele fala de maneira muito curta, objetiva, incisiva, sobre um dado tema. Felicidade, por exemplo. A gente tem que ler literalmente volume por volume, ou recorrer à edição italiana, que traz um índice onomástico, dizendo em que página, de qual volume, de qual obra se encontra aquilo que você especificamente busca. Mas aí eu faço questão de lhe encaminhar, para que você possa utilizá-la como recurso metodológico. É extremamente interessante, em certa ocasião, aproveitando o momento mais um xiste, José Lezama Lima, escritor cubano, foi indagado por uma repórter qual a parte mais bonita do corpo da mulher. E ele respondeu: depende se ela vai ou vem. E isso é perspectivismo. Ou seja,
perspectivismo torna possível que nós apreendamos aquilo que até então não víamos e que passamos a ver. Uma certa ocasião, fazendo uma live, eu apresentava a metade de uma maçã aos telespectadores. E eu perguntava, o que é isto? E as pessoas disseram, isto é uma maçã. E eu virei a maçã e do outro lado da maçã eu havia colado um pequeno adesivo dizendo, isto é apenas a metade de uma maçã. Ou seja, dependendo de onde nós observamos um determinado objeto, diferente a percepção que nós faremos sobre aquilo que nós tenhamos diante do nosso olhar. Uma coisa é olhar para o mundo a partir do 18º andar. Outra coisa é olhar para o mundo a partir do térreo. Uma coisa é olhar o mundo a partir de um janelão. Outra coisa é enxergar a existência através de uma fechadura. Isso também é estruturalismo. Mas eu lhe repassaria. Antes de encerrar, pessoal, eu vou fazer um sorteio deste livro aqui, para participar. E esse aqui eu gostaria de entregar aos professores, certo? O livro da minha tese de doutorado. Muito obrigado por isso. Trabalho de pesquisa qualitativa. Isso também é machista na sua apresentação. Gente, vamos fazer um sorteio. Tá, foi de uma agora. Foi invertido, da 10 a 3, no caso. De 10 a 3. 10 a 3. Certo. Vamos fazer o seguinte. E para ele, entregou? É para ele também. Foi. Você apaga o aqui. Pronto. Vamos fazer o seguinte. E a nossa colega que está lá? Você tem que participar, gente. Claro. Vai ter uma 1 a 12. Pronto. Perfeito. Tranquilo. Só isso. Tá no Renan. Pode esperar. Pode ser o número de uma. Cadê o meu número aqui? Sim. Conseguiu? Tirar foto. Agora não, você é a minha, né? Considerações finais. Olha, eu estou muito feliz em receber convite da professora Priscila, do professor Xisto, de outros professores, de estar ao lado de uma sumidade, como é de Lugos, né? E de vocês, alunos da geografia que estão aqui para ouvir, aprender, se formar. Então, eu tenho um carinho especial pelo estudo da Amazônia, porque é uma região, um território ainda muito pouco explorado, por incrível que pareça, muito pouco, mas está o tempo inteiro na TV. Não, ali é uma exploração de garimpo específica, de ouro e tal. Estou falando das condições socioeconômicas
das comunidades ribeirinhas, costumes, vida, alimentação, floresta, está muito parado, tá? Não se está produzindo muito sobre isso. Pode procurar, que é que você encontra de novo sobre esses temas, você não vai encontrar, é muito difícil. Então, muito obrigada. Isso aqui faz parte do meu trabalho de doutorado, que eu escrevi sobre um professor que fundou o Instituto do Câncer do Ceará, e ele foi encarregado de praticamente toda a Amazônia, na questão questão da Batalha da Borracha, em que nordestinos foram ser soldados da borracha na Segunda Guerra Mundial, e a dificuldade que ele encontrou, aí sim, ele disse que não houve um laboratório melhor do que a Amazônia para ele. É tanto que o título do meu livro é A Amazônia como Laboratório. Haroldo Gondim Joaçaba, que é o nome dele, a Amazônia como laboratório. Coloco à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado pela presença, por ter nos ouvido aqui. Espero que tenha contribuído um pouquinho com algum tipo de informação útil para vocês. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a oportunidade de ouvir a professora, que me trouxe informações extremamente importantes, eu que não conheço a Amazônia, e lançaria um desafio, uma vez que, no final das contas, desafios constituem-se como, em grande medida, a matéria com a qual, juntamente com o conceito de conflito, caracteriza as ciências humanas. Tomar-se, por exemplo, de um tema geral, saúde, doença, ou cidade, e analisar esse tema a partir de vários olhares. A cidade, aspectos psicológicos, a cidade, aspectos históricos, a cidade, aspectos econômicos, a cidade, aspectos culturais. E eu cito isso a partir do trabalho de doutorado que é realizado no momento por minha filha, em que ela foi buscar na arquitetura, para espanto dos professores, um elemento que era o medo enquanto elemento constituinte do conceito arquitetônico. Porque em arquitetura lida-se com um determinado conceito. Mas onde é que você vai encontrar ou vai encontrar o medo na arquitetura? Ora, aquilo que está, em geral, mais evidente, coloca-se de tal forma, tão próximo aos nossos olhos, que nós não conseguimos enxergar. Uma casa, antes de tudo, é um abrigo. Mas quem se abriga, abriga-se contra algo ou contra alguém. Tome-se, por exemplo, a arquitetura de um castelo, e você verifica que o elemento central na construção de um castelo chamava-se medo. Uma construção de muros altíssimos, circundado por um poço, dotado de uma ponte levadiça. Uma vez levantada essa ponte, quem dentro estava não saía, quem fora não podia entrar. Olhamos hoje os muros das casas e vemos cada vez cercas mais eletrificadas e mais altas. E isso chama-se medo. E durante a pandemia, as pessoas todas queixavam-se, em geral, do não poder sair de casa. E, de certo modo, eu provoquei uma celeuma quando, em uma live, eu disse: e o que dizer acerca daqueles que não têm onde entrar, fugindo da pandemia? Não se configura isso como uma tragédia ainda maior? Então, eu agradeço a presença de todos vocês, desejo absolutamente sucesso ao evento, parabenizo, porque é uma das pouquíssimas ocasiões em que a gente lida com diversos olhares para um determinado e específico objeto. Cada um desses olhares descortinando nesse objeto
aspectos que o outro, eventualmente, não avistou. Muito obrigado, feliz semana, beijo enorme. Mais uma vez, agradecer. A próxima mesa redonda agora vai ser saúde mental, sociedade e processo de subjetivação. E à tarde a gente vai ter uma programação virtual.